Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão referente à 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2020. Solicito ao vereador João Máximo que faça a leitura do texto bíblico. Boa tarde, senhor presidente, internautas que nos assistem, colegas vereadores, público presente. Hoje, senhor presidente, a gente vai tocar uma referência bíblica que fala tudo o que está acontecendo com a gente hoje, né? Essa epidemia maligna, assim dizendo, que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo. Eu vou ler aqui em Salmos 91, que diz: Deus é o nosso protetor. A pessoa que procura segurança em Deus dos Altíssimos se abriga à sombra protetora do Todo-Poderoso. Pode dizer a Ele: o Senhor é meu Deus e é meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, em quem eu confio em Ti. Deus o livrará do perigo escondido e das doenças mortais. É o que está acontecendo hoje, né? No nosso Brasil, no nosso estado. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus, o protegerá, e como um escudo. Você não tem medo do perigo da noite, nem dos assaltos que assaltam durante o dia. Não temerá o medo da peste, que se espalham na escuridão, nem das males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá com os seus olhos os castigos dos inimigos. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. E a violência não chegará perto de sua casa. Deus mandará aos anjos deles, cuidem de você, para protegê-lo, onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos por pedra. Com os seus pés esmagará os leões e as cobras, o leão feroz e a serpente venenosa. Deus diz: eu o salvarei. Aquele que me ama, eu protegerei, e os que reconhecem o que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles chamarem, eu responderei e estarei com eles. Na hora das aflições, eu livrá-lo-ei. Eu farei com que sejam respeitados como recompensa. Eu lhe darei vida longa e mostrarei que eu sou o Salvador. Amém? Só até aqui, presidente. Quero aproveitar e justificar a ausência do Dr. Ricardo, né? Grupo de risco, ele tem uma doença de Crohn, e mandou uma mensagem aqui justificando essa ausência, e o vereador Prico também, né, faz uso de medicamento, é diabético, então pediu para justificar a ausência dos mesmos. Coloque em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação.
Aprovado por 7 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem Senhor 146. presidente, pela ordem, eu gostaria que Vossa Excelência hoje obedecesse o artigo 166 do Regimento Interno para que fosse considerado lido os pareceres. Está considerado. Mensagem 146 de 2019. Pela presente mensagem, encaminho aos ilustres integrantes desta augusta Casa Legislativa o projeto de lei que tem como escopo alterar o quantitativo do quadro de pessoal constante no anexo 1 da Lei 719, de 30 de março de 2004, exclusivamente para o cargo de auxiliar de saúde bucal, dos atuais 23 para 26. Tudo nos termos das autorizações constitucionais e leis municipais pertinentes. A alteração em epígrafe visa atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no ofício 483 de 2019, em anexo, no sentido de prover aquela unidade administrativa dos servidores qualificados e concursados para atender os anseios da população e as exigências do Tribunal de Contas do Estado. Salientamos que o ilustre chefe da Divisão de Recursos Humanos, após estudos procedidos com a Secretaria Municipal de Administração, informou que as vagas a serem criadas serão preenchidas mediante convocação dos concursados, aprovados no concurso público que ainda se encontra vigente. Levando-se em conta os fatos acima citados, determinamos a adoção de devidas medidas no sentido de solicitar junto ao Legislativo a abertura de vaga no cargo descrito do projeto em apenso, que em suma obedece aos imperativos legais que regem a administração de servidores públicos, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal e deliberações do Tribunal de Contas do Estado, que frequentemente solicita informações sobre o atual quadro de servidores do município de Piraí. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de Lei 159/2019 altera os quantitativos do quadro de pessoal constante na Lei 719, de 30 de março de 2004. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, fica alterados os quantitativos dos cargos do quadro de pessoal constante na Lei 719, de 30 de março de 2004, nos termos do anexo 1 desta lei. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem número 002/2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, pela presente mensagem encaminho a Vossa Excelência e aos nobres edis que compõem esta augusta Casa Legislativa, projeto de lei que tem como escopo autorizar o Executivo Municipal a conceder contribuição à Casa de Caridade de Piraí, Hospital Flávio Leal, no valor de R$ 99.112, referente à transferência do Fundo Nacional de Saúde, conforme explicitado no ofício 09 de 2020. A Secretaria Municipal de Saúde, abaixo transcrito. Estou em sessão na Câmara, não posso falar agora não. Eu te ligo depois. Não, o tripa está indo, pode deixar. No ofício 09/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, abaixo transcrito. Projeto de Lei número 1/2020 autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Casa de Caridade de Piraí, Hospital Flávio Leal. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, fica autorizado a contribuição a ser concedida pelo Poder Executivo à Casa de Caridade de Piraí, Hospital Flávio Leal, no valor de R$ 99.112. Artigo 2º. As despesas desta lei correrão pela verba própria do orçamento vigente, que, em sendo necessário, será suplementada. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem 07/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, pelo presente expediente tenho elevado a honra de submeter a Vossa Excelência, aos seus nobres pares, projeto de lei que tem como finalidade primordial regulamentar gratificação de desempenho a ser concedida às categorias funcionais de técnico de auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, bem como para auxiliar de saúde bucal. A proposta em questão tem por objetivo a valorização das carreiras mencionadas, mediante o estabelecimento de metas de desempenho, de forma a privilegiar aqueles que se dedicam à causa pública, considerando ainda a inserção dos referidos profissionais no desenvolvimento das ações de atenção básica. Insta a ressaltar que a dedicação desses profissionais vem proporcionando uma significativa melhoria na atenção básica de saúde disponibilizada aos nossos munícipes. Como vemos, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto tem como objetivo principal valorizar essas categorias funcionais, incentivando
os profissionais que atuam nesta área a desenvolverem suas funções com remuneração compatível à responsabilidade de cuidar da saúde dos nossos munícipes. Assim, contando mais uma vez com o apoio indispensável desta colenda Casa de Leis na aprovação dos projetos em apenso em regime de urgência, aproveito a oportunidade para renovar minha admiração pelo auxílio de sempre recebemos de Vossa Excelência. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de Lei 7/2020 estabelece gratificação para agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica criada na estrutura administrativa, Secretaria Municipal de Saúde, gratificação e desempenho no valor de R$ 200 para as carreiras de agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Os profissionais com afastamento superior a 15 dias, ainda em gozo de qualquer tipo de licença, remunerada ou não fará jus à gratificação de desempenho referente ao período de afastamento. Parágrafo único. Também não fará jus à gratificação criada por esta lei os servidores reabilitados em processo de reabilitação ou readaptados, ainda que temporariamente. As gratificações decorrentes desta lei não serão objeto de incorporação para nenhum efeito, nem serão computadas para fins de cálculo de quaisquer adicionais ou vantagens, sendo consideradas somente no cômputo das férias e licença maternidade. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar, se necessário. Parágrafo único. O pagamento da gratificação criada por esta lei fica vinculado aos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, referente ao incentivo de custeio referente à implantação dos agentes comunitários de saúde e assistência financeira complementar da União para cumprimento do piso salarial profissional nacional dos agentes de combate às endemias, ficando imediatamente suspenso em caso de interrupção dos repasses pelo governo federal. O chefe do Poder Executivo expedirá os atos necessários à regulamentação da presente lei, inclusive para definição do percentual de gratificação a ser concedido a título de desempenho. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Projeto de Lei 9/2020 estabelece gratificação para auxiliares de saúde bucal e dá outras providências. Repetiu tudo, então não tem, né? Já é a mesma essência, mesmo corpo. Mensagem número 6/2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Pela presente mensagem, encaminho os ilustres integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que tem como escopo alterar a carga horária e categoria funcional do médico plantonista de 20 para 24 horas semanais, uma vez que a própria denominação do cargo exige o exercício de 24 horas em regime de plantão. Cabe esclarecer que o objetivo principal da modificação ora proposta visa adequar a realidade do que é praticado atualmente, considerando que, embora os profissionais sejam concursados como plantonistas 20 horas, na prática eles executam 24 horas e são remunerados com mais 4 horas extraordinárias, a fim de complementar a jornada. A lei toma como base o médico especialista com carga horária de 12 horas semanais, portanto, o médico plantonista que trabalha 24 horas semanais receberá como base o dobro do médico especialista em função da carga horária, acrescida a gratificação de até 90% nos plantões de segunda a quinta-feira e de até 120% para os plantões de sexta, sábados e domingos, que são valores hoje praticados em média na região do Hospital Flávio Leal. Está pacificado na jurisprudência brasileira que a administração pública possui o poder de alterar as normas do regime estatutário, a fim de modificar as relações estabelecidas em prol do interesse público. Assim, pode a administração municipal, mediante lei, modificar a relação inicialmente estabelecida com o agente público, pois não há que se falar em direito adquirido ao regime jurídico estatutário. O poder público possui competência e legitimidade para adequar as normas do regime estatutário ao interesse público, desde que respeitados os limites constitucionais. Neste sentido, cita-se recente julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, recurso extraordinário, agravo regimental, servidor público, direito adquirido, regime jurídico, inexistência. Projeto de Lei número 6/2020 altera a carga horária e a remuneração dos cargos da categoria funcional de médicos em regime de plantão e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, a carga horária de servidores concursados para o cargo de médico em regime de plantão passa a ser 24 horas semanais. Artigo 2º, o vencimento do cargo referido no artigo anterior passará a ser de R$ 3.285,50, considerando o cumprimento da jornada de 24 horas semanais em regime de plantão.
Os servidores mencionados no artigo 1º desta lei será concedida uma gratificação de desempenho de até 90% sobre o vencimento estipulado no artigo anterior para os médicos plantonistas de segunda a quinta, até 120% sobre o vencimento estipulado no artigo anterior para os médicos plantonistas de sexta-feira, sábado ou domingo. 4. O chefe do Poder Executivo expedirá os atos necessários à regulamentação da presente lei, inclusive para a definição do percentual de gratificação a ser concedido a título de desempenho. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento vigente, suplementando se necessário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário. Mensagem 005/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, através da presente mensagem, encaminhamos para análise a deliberação desta egrégia Casa de Leis, projeto de lei que tem como objetivo principal atender a norma legal contida no artigo 5º da Lei Federal número 11.738, 16 de julho de 2008. O supracitado dispositivo legal prescreve que o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Conforme relato contido, o memorando número 197 de 2020, a Secretaria Municipal de Educação, desde o ano de 2010, a atualização tem seguido uma recomendação da Advocacia Geral da União, com base no crescimento do valor aluno-ano, Fundeb, nos 2 exercícios anteriores, face o valor a ser aplicado no ano de 2020 por força do artigo 5º da Lei Federal 11.738 de 2008. O piso salarial do magistério na rede municipal de ensino necessita de reajuste ora proposto. Projeto de lei número 5/2020 altera a tabela de vencimentos dos cargos do quadro permanente do Magistério Público Municipal, constante no anexo 3 da Lei número 630, 19 de dezembro de 2001. A Câmara Municipal de Piraí, a parte permanente do quadro do pessoal do Magistério Público Municipal, constituída pelas categorias funcionais de docente 1, docente 2 e especialista em educação, constante no anexo 3º da Lei 630, 19 de dezembro de 2001, passam a ter seus vencimentos base estabelecidos de acordo com a tabela única constante no anexo desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta da verba própria do orçamento, que, sendo necessário, será suplementada. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo, entretanto, seus efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2020. 4. Revogam-se as disposições em contrário. Mensagem 008/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, através da presente mensagem, encaminho aos ilustres integrantes desta augusta Casa Legislativa, projeto de lei que tem como escopo alterar a carga horária das categorias de técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem de 44 para 40 horas semanais, conforme a exposição de motivos apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de lei número 10/2020 altera a carga horária da categoria funcional de técnico e auxiliar de enfermagem e da outras providências. Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. A carga horária dos profissionais das categorias de técnico e auxiliar de enfermagem terá redução de jornada para 40 horas semanais, mantido o vencimento atual e das gratificações inerentes ao cargo. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações consignadas no orçamento vigente, suplementando-se se necessário. Esta lei entrará em vigor da sua publicação, revoga-se as disposições em contrário. Mensagem número... Mensagem 9/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para a apreciação de nobres edis, que compõem e dignificam esta Casa Legislativa, projeto de lei que tem como objetivo principal adequar os vencimentos dos servidores públicos municipais ao que se encontra no disposto do artigo 51, na Lei 964, de 11 de agosto de 2009. Apesar de o município estar garantindo que nenhum servidor receba vencimentos abaixo do valor do salário mínimo nacional, a atual tabela de vencimentos deve ser corrigida de forma que todos tenham o piso um valor mínimo compatível. Temos buscado manter protegido ao máximo possível os salários dos servidores com correções anuais compatíveis com a receita, ao mesmo tempo em que garantimos salários em dia e previdência saudável. Com a crise financeira que o país atravessa e, em especial, o nosso Estado, todo esforço possível é desejável.
Entendendo ser necessária maiores justificativas para aprovação do projeto adunado à presente mensagem, apresento a Vossa Excelência aos seus ínclitos pares protesto de elevada estima e profunda consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de Lei 11/2020 altera os vencimentos dos cargos níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 do anexo 6º, do anexo 4º da Lei número 719, de 30 de março de 2004, e dos símbolos CC11 e CC12 do anexo 1 da Lei número 768, de 24 de dezembro de 2004, e CC13 do anexo 4º da Lei 853, de 27 de março de 2007. A Câmara Municipal de Piré, artigo 1º, os vencimentos dos cargos níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 do anexo 4 da Lei número 719, de 30 de março de 2004, e dos símbolos CC11 e CC12 da Lei 768, de 24 de dezembro de 2004, e CC13 do anexo 4 da Lei 853, de 27 de março de 2007, passa a ser de R$ 1.045. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em contrário. Requerimento 47/2020. Os vereadores que subscrevem requerem a mesa nos termos regimentais que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 1/2020, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa, submetido à discussão e votação única na sessão plenária do dia 23 de março de 2020, para encerrar a matéria de relevante interesse que exige a pronta apreciação do plenário da Câmara Municipal. Assino os vereadores. Só os requerimentos para considerar. Mas tem mais aqui agora. Requerimento 40/2020. José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer a mesa ouvido todo o plenário que seja encaminhado expediente legislativo ao Departamento de Estradas e Rodagem, o DER, para a construção de um quebra-mola na RJ 145, no bairro Casa Amarela, sendo posicionado em frente à creche neste município. Devido ao intenso fluxo de veículos na RJ 145, que corta o bairro Casa Amarela, a construção do quebra-mola trará mais segurança aos munícipes. Sala das sessões, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo. Requerimento 41/2020, Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer a mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto aos bancos Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que seja feita a divulgação de vagas para estágio e meios de comunicação do município de Piraí. Tal proposição já foi objeto de igual teor de requerimento 132 de 2019, de autoria do vereador que subscreve. Sala das sessões, Paulo César Leandro Simplício, vereador. Requerimento 42 de 2020, Paulo César Leandro Simplício, vereador, solicita que o senhor prefeito determine a secretaria competente que seja solicitado sua interferência junto à Academia Militar das Agulhas Negras para o retorno do recrutamento dos jovens de alistamento militar na cidade de Piraí. A solicitação visa atender às solicitações dos jovens do município que têm interesse em serem recrutados quando se alistam para o Exército Brasileiro. Tal proposição já foi objeto de igual teor no requerimento 140/2019, de autoria do vereador que subscreve. Sala das sessões, Paulo César Leandro Simplício. Requerimento 43/2020, Luiz Fernando Colucci Júnior solicita que o senhor prefeito seja encaminhado expediente. Solicita a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao presidente do DETRO, Rio de Janeiro, solicitando estudo e implantação de horários de linha Piraí, Barra do Piraí versus Piraí, que passem por Rosa Machado, Sanatório da Serra, neste município. A linha Piraí, Barra do Piraí versus Piraí, via Rosa Machado, Sanatório da Serra, atenderá a demanda de 2 horários, dando cidadania em sua plenitude. Hoje, Rosa Machado não tem ligação direta com a sede do município, o Sanatório da Serra não tem nenhuma ligação. Sala das sessões, Luiz Fernando Colucci Júnior. Requerimento 45/2020, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que atenda aos moradores da rua Cecília Rodrigues Torres, no bairro Santa Teresa, neste município. O atendimento ao presente requerimento é atender os moradores ali residentes, visto que a necessidade da entrega das correspondências que nunca são entregues pelos Correios. Sala das sessões, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior.
Indicação 145/2020, Zé Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de construir um parque infantil no Copland neste município. A presente indicação se faz necessária, pois o bairro citado não possui um local onde as crianças possam brincar e realizar atividades recreativas, tendo que se deslocar para outros bairros para conseguir realizar tais atividades. Faço exposto e, diante da necessidade reivindicada, solicitamos de Sua Excelência, senhor prefeito municipal, a possibilidade de atendimento a essa justa reivindicação. José Paulo Carvalho de Oliveira Russo. Traz também a indicação 146/2020, para que o prefeito determine junto à secretaria competente a viabilidade da reforma do parque infantil no bairro Jardim Amália 1, em Arrozal, neste município. O parque encontra-se em péssimas condições, necessitando de reforma, para que as crianças possam utilizá-lo com segurança em seus momentos de recreação. Sala das Sessões, 16 de março, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo. Indicação 147/2020, Luiz Fernando Colucci Júnior Dentista, solicita que o senhor prefeito determine a Secretaria Municipal de Saúde a definição das rotinas e procedimentos do quadro médico, de enfermagem e odontológico, bem como a rotina de visitas aos agentes comunitários de saúde, sejam somente as pontuais e imprescindíveis, sendo necessária também a suspensão do atendimento, seja médico odontológico, que não seja emergencial. Com a incidência do Covid-19, gerando uma pandemia mundial e de extrema necessidade, tomamos providências a fim de minimizarmos as consequências deste surto em nosso município e ainda atuarmos e retardarmos ao máximo o pico da doença, desafogando o sistema público de saúde. Estas medidas visam também proteger os servidores e os profissionais da saúde do nosso município, que serão imprescindíveis no combate à pandemia, sendo contato direto com a população. Com essas medidas e com a população colaborando, conseguiremos ultrapassar esse momento de dificuldade mundial. Sala de Sessões, Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação 148/2020, Ricardo Campos Passo solicita que o senhor prefeito determine a secretaria competente serviços de limpeza geral, Capina e Roçada, no bairro Vila Nova Esperança, 1º Distrito. O objetivo da presente proposição é melhorar as condições de acesso aos moradores devido à grande quantidade de mato e ainda prevenir possíveis focos de mosquito da dengue, Aedes aegypti. Sala das Sessões, Ricardo Campos Passo. Traz também a indicação 149/2020 para que o prefeito determine a secretaria competente que seja feita a retirada de lixo em entulho próximo à Escola Municipal Nova Esperança neste município. O entulho está impossibilitando os usuários de usarem a calçada, fazendo com que transitem pela rua, o que traz grande preocupação quanto à segurança dos populares que ali circulam e dos alunos da Escola Municipal Nova Esperança, uma vez que o lixo se encontra muito próximo. Sala das Sessões, 16 de março, Ricardo Campos Passo. Traz ainda a indicação 150/2020 para que o prefeito determine a secretaria competente seja feita a retirada e a proibição de caminhões estacionados ao longo da rua Jumeci Rodrigues Gomes, que dá acesso ao bairro Nova Esperança neste município. Os caminhões de carga estacionam na via, inclusive na curva, transformando a mesma em mão única e dificultando a visibilidade dos motoristas que transitam pelo local. Sala das Sessões, Ricardo Campos Passo. Indicação 151/2020, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior Rocha, solicita que o senhor prefeito determine à secretaria competente a necessidade de ser construído um muro de contenção na residência da senhora Elmira Agapito da Silva, na Travessa João Martins Cândido, no número 175, no bairro da Prefeitura, neste 1º Distrito. A construção do muro solicitado é de extrema necessidade, pois parte do barranco já cedeu, causando grande preocupação à moradora. Sala das Sessões, 16 de março, Júnior Rocha, vereador. Indicação 152/2020, João Carlos dos Santos Máximo, vereador, solicita que o senhor prefeito determine a secretaria competente providências necessárias, objetivando a colocação de placas de sinalização e indicativas com o nome de ruas em todo o bairro Enseada das Garças, 1º Distrito deste município. A presente proposição visa atender os reclames da população, que reivindica muito tempo por esta melhoria, facilitando os moradores e as pessoas que vêm de fora para se situarem melhor. Sala de Sessões, João Máximo, vereador. Traz também a indicação 50/2020 para que o prefeito determine a Secretaria de Saúde que disponibilize máscara para todos os funcionários da Prefeitura que trabalhem direta e indiretamente com o público, bem como criar escala de trabalho para os funcionários conforme informado pelo Ministério da Saúde. A presente proposição visa atender medidas preventivas de proteção aos servidores do município. João Carlos Santos Máximo, vereador. Traz ainda a indicação 154/2020. O senhor prefeito determina a secretaria competente a revitalização da calçada e a recolocação do corrimão na Avenida dos Acadêmicos neste município. A referida calçada encontra-se danificada com pisos quebrados e muitos buracos, podendo ocasionar acidentes, impossibilitando cadeirantes e pessoas com carrinho de bebê de se locomoverem. A grade foi retirada e guardada junto à Secretaria de Obras, deixando a calçada sem proteção.
Indicação 55-2020, Alex Joaquim, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica o excelentíssimo senhor prefeito para que seja concedido aos funcionários da área de saúde, os quais estejam diretamente ligados ao trabalho de combate e prevenção ao Covid-19, o coronavírus, adicional de insalubridade e periculosidade. Os profissionais da área de saúde têm sido incansáveis a verdadeira linha de frente no combate ao novo coronavírus, enquanto a população está e deve permanecer em casa para a prevenção, são eles que diariamente se arriscam pelo bem maior de todos nós. Sala de Sessões, Alex Joaquim. Traz ainda a indicação 56-2020. Indica a sua prefeita que seja criado isolamentos sociais aos pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus, o Covid-19, com o local apropriado para terem assistência médica e social. Diante do novo quadro de presença do vírus Covid-19 em expansão no mundo e agora se alastrando por todo o país e pela nossa região, cada vez mais pessoas serão obrigadas a viver em isolamento social para não propagar a doença e proteger as demais do contágio, necessitando assim o local para assistência médica social. Alex Joaquim da Silva. Traz também a indicação 57-2020. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, com fulcro no artigo 198, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, que seja editado decreto determinando que as empresas, comércios e estabelecimentos comerciais funcionem no máximo 50% dos seus funcionários, reduzindo assim o risco de contaminação e propagação do coronavírus, o Covid-19. Tal medida se faz necessária diante do quadro instaurado pelo vírus Covid-19 em rápida expansão, sendo necessário adotar medidas de não propagação da doença, protegendo a população do contágio. Por tais razões, apresento a presente proposição. Alex Joaquim da Silva. Indicação 158-2020, Darley Gomes de Moraes, vereador, usando de suas prerrogativas nesse legislativo, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a realização da limpeza, capina e roçada, a regularização do piso na rua Orozimbo Pedro, em Arrozal, neste município. A referida rua encontra-se com muito mato e grande quantidade de buracos, o que dificulta a visibilidade e o trânsito de quem necessita passar pelo local. Sala de Sessões, 23 de março, Darley Gomes de Moraes. Traz também a moção número 3/2020, solicitando à mesa diretora, ouvido do plenário, moção de aplauso ao senhor Carlos Alexandre Corrêa da Silva, mais conhecido como Xandeco, pela coordenação do projeto social Passe Certo em nosso município. Homenageado ao longo dos anos, vem prestando notáveis serviços à sociedade, coordenando o projeto social Passe Certo, que foi iniciado no bairro Asila em 11 de outubro de 2014, com apenas 6 crianças. Atualmente já conta com aproximadamente 80 crianças e adolescentes com faixa etária de 4 a 15 anos. O projeto atende vários bairros do município, como Asilo, Centro, Basila, Sossego, Santa Teresa, Light, Enseada das Garças, 4 de Abril e Ponte Coberta. O trabalho realizado é totalmente gratuito, visando sempre o bem-estar das crianças e adolescentes do nosso município. Sala de Sessões, Darley Gomes de Moraes. Moção número 4/2020. Paulo César Leandro Simplício, vereador no uso de suas prerrogativas, apresenta a mesa ouvido do outro plenário, moção de aplausos aos integrantes pela apresentação do Piraí Fest 2019 e Carnaval 2020, sendo eles Rafael Garcês, Arthur Jorge, Dayana Damião, David Ramos, Igor Garcia Bravo, Luciano Dias, Leandro Tolentino, Mestre André, Pedro Cabral, Pedro Moraes, Pedro Toledo, Rafinha Black, Rafael Garcês e Vitor Oliveira, pelo brilhante evento realizado. Rafael Garcês reuniu um grande time de talentos do samba e desde a primeira edição do Samba da Jurema, eles vêm ganhando notoriedade a cada apresentação. Filhos do Samba da Jurema, nascem então os Juremeiros. A primeira apresentação, os Juremeiros, a primeira orquestra do Samba do Sul Fluminense, que é composta por Arthur Jorge, cavaquinho, Dayana Damião, reco e voz, David Ramos, trombone, Igor Garcia Bravo, banjo e voz, LD, Luciano Dias, tantã, Leandro Tolentino, surdo, Mestre André, pandeiro de couro, Pedro Cabral, atabaque, Pedro Moraes, pandeiro, Pedro Toledo, cuíca e saxofone, Rafinha Black, repique de mão, Rafael Garcês, violão, 7 cordas e voz, e Vitor Oliveira, violão, 6 cordas e voz. No repertório só tem espaço para o samba de raiz e grande diferencial está no tempo de shows. Sem intervalos, eles
tocam consecutivamente por pelo menos 3 horas, não deixando a animação cair e muito menos o público esfriar. As inspirações vêm de artistas como AGP, Alcione, Benito de Paula, Bete Carvalho, Bezerra da Silva, Cartola, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Jair Rodrigues, Jorge Aragão, João Nogueira, Martim da Vila, Noel Rosa, Paulinho da Viola e tantos outros nomes consagrados da música. Os juremeiros estão resgatando e enaltecendo o amor pelo ritmo, mostrando que o samba e o sambista podem e devem estar onde quiserem. O evento destacou-se pela sua valorização da cultura na cidade, que contou com a presença de bandas e músicos de toda a região que fizeram um grande show para o público presente, levando alegria e diversão para a população. Esta é uma homenagem a todos por este lindo evento, em nome da população, por trazerem orgulho e muito bem representarem o nosso município. Por tais razões, apresenta a mesa presente moção que fiquem registrado nos anais desta casa o nosso reconhecimento. Sala das Sessões, Paulo César Leandro Simplício. Moção número 5, 2020. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador no uso de suas prerrogativas legais, apresenta a mesa diretora, ouvido do plenário, moção de aplausos à direção do corpo docente e funcionários do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco pela comemoração dos 50 anos desta renomada instituição de ensino municipal. 2/3/70, 2/3/2020. Assim, nada mais justo homenagearmos estes profissionais que se esforçam e dedicam seu tempo com muito amor e profissionalismo na formação para uma sociedade melhor e mais justa. São eles: Secretário Municipal de Educação Sandra Gomes Simões, diretor 2013-2018, Mário Antônio Mariottini Carota, diretor 2018-2020, Jadir Guimarães, diretora adjunta Rita de Cássia Tuller Tafuri, diretora adjunta Neide Aparecida Saraiva Dons, e a todos os professores e funcionários que da presente se dê ciência homenagear, sala das sessões, Luiz Fernando Colucci Júnior. Era isso, presidente. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência número 46/2020, quanto ao projeto de lei número 159/2019, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Posso considerar, vereador? Considerando o voto sim do vereador Russo, aprovado com 9 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência número 47/2020, quanto ao projeto de lei número 1/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Da lei. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência número 48/2020, quanto ao projeto de lei número 05/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação.
Posso considerar? Considerando o voto sim do vereador Russo, aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência número 49/2020, quanto ao projeto de lei número 06/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência número 50/2020, quanto aos projetos de lei número 7, 8 e 9/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência número 51/2020, quanto ao projeto de lei número 10/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência número 52/2020, quanto ao projeto de lei número 11/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Considerando o artigo 166 do nosso regimento interno, atendendo a pedido do vereador João Máximo, coloco em votação aqui, né, a dispensa da leitura dos pareceres. Tá? Quem concorda, mantenha como está. Aprovado por 9 votos. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Boa tarde, senhor presidente, funcionários da casa, internautas que nos assistem. Bom, presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo pela condução nesse momento de crise. Estávamos aqui na casa semana passada, essas mensagens que entraram hoje aqui, tanto as nossas indicações, requerimentos, como algumas mensagens do Executivo já estavam aqui, faltando só algumas coisas. Mas, se a gente voltar no tempo um pouquinho, segunda-feira passada estava no início dessa mobilização. Na verdade, começou sexta-feira à tarde, pipocar algumas informações sobre as modificações na
na vida da população, e na segunda a gente já tinha uma breve noção do que estava planejado. E eu confesso ao senhor e aos colegas que eu estava muito, muito, muito preocupado com essa situação. Eu sou profissional da saúde e na sexta-feira eu estava transtornado, porque é o dia que eu atendo, as informações a respeito dos acontecimentos estavam começando a acontecer e eu não via, naquele momento, em todas as cidades, de uma maneira geral no país, uma decisão mais enérgica e com informações da Itália, dos Estados Unidos. A China já tinha passado pelo pior momento, mas a gente temia pelo pior, porque a gente está vendo países de primeiro mundo com uma boa estrutura hospitalar, uma boa estrutura de alta complexidade, que os casos mais graves necessitam dessa estrutura de alta complexidade, e a gente não via a movimentação dos nossos governantes. Mas, felizmente, as pessoas, eu acho que entenderam a gravidade da questão e o risco que a população correria, e as ações começaram a ser tomadas. A gente também tem que exaltar a cobertura dos meios de comunicação, que estão sendo maciços e de uma forma bem contundente, tentando sensibilizar as pessoas. E depois de uma semana eu posso dizer que eu estou um pouco mais tranquilo. A situação ainda é grave, o risco é iminente, a gente não pode fraquejar, porque, como a gente já viu diversas vezes, as pessoas falando, 90%, 85%, 90% dos casos das pessoas infectadas não tem nenhuma questão de saúde muito séria. Mas a gente tem que pensar nas pessoas de risco. Hoje a gente teve 2 vereadores que se ausentaram da sessão por estarem nesse grupo de risco. A gente tem que pensar nos nossos idosos. E a gente tem que pensar que a nossa rede hospitalar é deficiente, é deficitária. E eu vim aqui falar de um monte de coisa, acabei entrando no coronavírus, que está entranhado na pele. Eu acho que eu vou falar os 10 minutos do coronavírus. Eu vou inverter, eu vou falar do coronavírus primeiro, e se sobrar algum tempo eu falo das outras questões aqui. Então, algumas pessoas, por eu ser um vereador, um representante da população constituído, e por ser um profissional de saúde, algumas pessoas falaram: poxa, grava um vídeo, a familiaridade com as pessoas que estão no seu meio, no seu dia a dia, eu acho que podem ajudar. Só que, assim, a nossa vida hoje é regida por celular, por mensagem. São tantos depoimentos, são tantas mensagens, são tantas informações, que eu falei assim, não quero ser mais um, mas aqui a gente está no exercício do nosso dever, né, como homem público, de prestar uma opinião, de aconselhar as pessoas, de pedir para as pessoas seguirem o que está acontecendo. A cidade vazia, eu moro na divisa com Barra do Piraí, a cidade também está vazia. Realmente, algumas pessoas não entenderam, continuam nas ruas, continuam frequentando bares, mas aí está o poder público atuar, que combata essa questão, que mande as pessoas para casa. A PM está fazendo um belo serviço, a gente já viu alguns vídeos aqui da PM pedindo para as pessoas irem para casa. Agora a gente já tem um monte de decreto com os horários definidos do comércio, de algumas empresas, da parte da prefeitura, da educação, que num tapa tira muita gente da rua, professor, aluno, pai, mãe, e eu acho que as pessoas realmente se conscientizaram. A questão do coronavírus, que é importante se dizer, qual é a preocupação? É porque a virulência é muito grande, a transmissão é muito fácil, e se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, a proporção que eu disse no início da fala,
de 10% a 15%, que são casos mais graves, pessoas no grupo de risco, vão ficar doentes ao mesmo tempo. E se a gente já tem um país onde a pessoa sofre um ataque cardíaco, sofre alguma questão mais séria, não consegue uma CTI, um UTI, imagina com esse problema do coronavírus junto. Vai ter muita gente doente e pouco local para tratar. A gente viu acontecendo isso na Itália, eles escolhendo quem morria e quem vivia. Imagina se isso acontece no Brasil. E ainda tem a questão do desconhecimento. A gente não sabe como o vírus atua em países mais quentes, em países mais frios. Ninguém tem essa informação ao certo. Isso daí as pessoas vão aprender com o tempo. Essa questão do novo coronavírus começou no final de dezembro na China. A gente está no mês 3. E o negocinho já rodou o mundo. Então, assim, o mundo todo, mais de 300 mil pessoas já foram infectadas. No Brasil, hoje, o índice é muito baixo ainda, mas eu acho que é muito mais pela subnotificação, pela falta de testes convencionais que tem que mandar para os laboratórios, que demoram até uma semana para voltar o resultado, e aqueles testes rápidos que a gente vê na televisão fazendo, tipo drive-thru nos Estados Unidos, que coleta ali o material pelo nariz e o resultado sai rapidinho. A gente não tem isso. Então, as pessoas podem estar contaminadas, as pessoas podem estar doentes, só que como está todo mundo dentro de casa, tomara que as pessoas tenham essa consciência e se mantenham em casa. É importante dizer, para só procurar hospital e serviços de saúde em casos graves, realmente tiver com alguma sensação de falta de ar muito séria ou com febre acima de 38 graus, tosse, febre baixa, mal-estar, fica em casa e vai acompanhando a evolução. Essa é a orientação, porque se você está com uma gripe e vai para um centro de saúde, lá estão os doentes. Então, se você não foi infectado, você pode se infectar num local desse. Já estão os profissionais de saúde enfrentando essa batalha no dia a dia. Então, assim, a orientação é para ficar em casa, para se alimentar bem, para se hidratar. Os remédios corriqueiros, analgésicos, anti-inflamatórios, para essas questões que as pessoas já estão acostumadas a tomar. O ibuprofeno, semana passada, teve um monte de boato que estava contraindicado, mas isso já caiu por terra. Ter muito cuidado com as informações de internet. E ficar em casa, gente. A orientação é essa. A gente não sabe se vai ser uma semana, 15 dias, um mês. Nesse momento, a gente vai pensar semana a semana. O presidente já disse que talvez ele marque uma sessão semana que vem, mas a gente não sabe dos acontecimentos. Então, a gente vai viver cada semana. Então, a orientação é que as pessoas fiquem em casa mesmo, cuidem dos seus avós, dos seus pais, das pessoas mais velhas, tenta pegar para ir no banco, porque os bancos estão lotados, maioria idosos, porque eles estão saindo para receber, para pagar a conta. Então, assim, cada família é responsável pelos seus. Se cada um cuidar primeiramente do seu, a gente depois pensa no resto, pensa no todo da população. E rapidinho, presidente, tem alguns segundos, eu queria parabenizar e agradecer aos colegas que vão votar daqui a pouco. Mensagens importantes, arrumando a questão do salário mínimo do servidor que ganha menos, tem a valorização dos profissionais da saúde, foi um projeto, uma indicação que eu fiz ano passado e venho conversando sempre com o prefeito dos níveis médios da atenção básica do saúde da família, principalmente. A questão dos professores. Bom, são 7 projetos, o meu tempo está acabando. Quando tiver outra sessão, a gente fala mais um pouquinho. Boa noite a todos. Gente, vamos ficar em casa, é muito importante ficarmos em casa e acreditar na gravidade da situação. Boa tarde. Com a palavra, vereador Mário Hermínio. Boa noite, presidente, caros colegas, público aqui, os nossos funcionários, alguns funcionários aqui e as internautas. Senhor presidente, eu quero fazer até um tipo de um apelo, tanto a esta casa quanto ao prefeito, que nós temos aí vários profissionais domésticos, trabalhadores que faz bico, pessoas que trabalham a semana para no final de semana comprar sua alimentação, que a gente possa fazer algo, a prefeitura possa fazer algo que ajude
essas pessoas, moradores de rua, que quando não tem um movimento na cidade, eles também não têm o que comer, nem mesmo onde ficar. Então, precisamos nos mobilizar também, alguns empresários aí, que têm uma situação melhor, que possa também ajudar essas pessoas. E eu até gostaria, senhor presidente, se Vossa Excelência pudesse fazer algo que a verba que é devolvida no final do ano, fazer uma contabilidade e, quem sabe, devolvia parte dessa verba e ajudaria o prefeito a fazer um decreto aí, o que o governo federal está querendo fazer, o governo municipal também fizesse com essas pessoas. Porque tem muita gente que vai passar fome nesses dias. Tem muita gente que não tem como comprar um remédio que precise para a sua doença do dia a dia, né, daquela doença crônica. Então, nós temos que nos mobilizar todos, que é uma coisa nova, né, é uma coisa que surgiu, né, que ninguém esperava uma coisa dessa no nosso país, no mundo, parou tudo. Então, nós temos também que nos mobilizar para ver se ajuda essas pessoas. Precisamos, né, que o prefeito tome essa iniciativa e nós aqui podemos dar esse suporte. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Russo. O presidente, posso falar daqui? Sim. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, internautas. Bom, não é novidade para ninguém a gravidade que o coronavírus trouxe para o mundo, né? E a gente fica imaginando uma maneira de resolver tudo. Só que só Papai do Céu consegue fazer isso. Tenho certeza que tem muita gente trabalhando nisso. Vejo decretos de governadores, de presidentes, de prefeitos, que estão fazendo para tentar melhorar, mas a minha preocupação vai um pouco além disso. O Mário Hermínio falou de uma situação aqui que me preocupa muito. Eu acho que tem outras maneiras de tirar mais o povo da rua. Toca de recolher. As pessoas vão ter que entender que tem que ter ordem. Infelizmente, a gente vê muitos senhores e senhoras na rua, sem necessidade, talvez por falta de conhecimento, falta de acreditar, mas eu acredito que todos esses senhores e senhoras têm uma pessoa dentro de casa que deve estar mais alerta, que deveria assumir o papel, uma pessoa na família fazer as coisas. Porque quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Mas eu me preocupo também, o meu comércio que eu tenho está na lista de que pode funcionar, eu tomei devidos cuidados. É lógico que a gente não consegue eliminar todos os problemas, mas a gente tem que ter o maior cuidado possível, e eu estou tomando. Mas minha preocupação maior é o seguinte: se nós soubéssemos que fosse 30 dias, 60 dias, 15 dias, nós tomaríamos uma posição para daqui a 60 dias, pronto, estava resolvido. Quanto tempo vai durar isso? O governo estadual, o governo municipal, o governo federal vai ter dinheiro para poder dar comida para todo mundo? Não vai. Porque se não tiver o comércio funcionando, não terá impostos. E não estou falando agora de todo mundo, não é só de pessoas que poderá se infectar, não. Todos vão ter que comer. Então, na minha opinião, tinha que ter umas leis sim, uns decretos sim, mas tinha que ter o toque de recolher. Está na rua fazendo o quê? Nada, não pode. Um mercado está aberto lá, regular a entrada de pessoas, vai poder entrar, depende do tamanho do mercado, né? 10 pessoas, 20 pessoas, não pode fazer fila por lá de fora grudado um no outro. Você tem que entender que a fila por lá de fora também é problema. Mas fazer mais longe um do outro. Agora que todos os comércios teriam que funcionar. Infelizmente, exceto bar, para as pessoas ficarem lá dentro do mutuado bebendo. Restaurantes ter limite também de pessoas. Porque como que as pessoas vai mandar todo mundo embora? Essas pessoas vão ficar desempregadas aí. Quanto tempo que isso vai durar? E onde essas pessoas vão arrumar dinheiro para comprar comida? E será que vai ter comida? Eu conversei muito com o nosso prefeito.
até foi antes dele decretar algumas coisas aí, eu falei, prefeito, existe vários prefeitos aí colocando sua farmácia, mercado e posto de gasolina funcionando. E o resto, como que funciona? Como que o cara leva o alimento para o mercado? Não vai chegar lá para o Zap. Tem que ter um transporte. Se você tem um aparelho eletrodoméstico em casa necessário que queima, você vai comprar onde? E essa pessoa que trabalha nesse tipo de comércio vai comer o quê? É lógico que tem uns ou outros que vão ter que parar. Mas não pode separar todos também. Eu me preocupo muito com isso. Porque se demora muito tempo, não morre de coronavírus, morre de fome. Aí vão começar a saquear os lugares, que aí junta a fome mais a covardia, mais a sacanagem. Essa é a minha preocupação, me preocupo muito com isso. Acho que todos têm que se dar a mão sim, todos têm que fazer o possível para não contaminar ninguém. Porque as pessoas pensam, eu vou porque eu não quero me contaminar. Mas tem que se preocupar em não contaminar alguém também, que ninguém aqui sabe quem está ou quem deixa de estar. Não é uma coisa que fica verde ou que fica amarelo. Tem pessoas que nem a doença ela propaga, tem o vírus, mas não fica doente. Então, assim, é preocupante. Mas eu acho que os governantes têm que pensar muito e tomar decisões um pouco diferentes. Teria que ter toque de recolher, sim. Não tem nada a ficar na rua. Onde está indo? Estou indo trabalhar. Cadê sua carteira assinada? Onde você está indo trabalhar? Eu sei que tem pessoas que não acreditam. Ontem eu peguei meu carro, vim até o centro aqui, dei uma volta. Quase todos os bares, pessoas sentadas, batendo papo, tomando cerveja. Você acha que eu não tomei cerveja ontem? Eu tomei, fui na minha casa. Então, nós temos que ter consciência. Nós, que eu digo nós todos. Não adianta só os governos fazer a parte dele, tomar um decreto, se ninguém ajudar. Agora, isso não vai poder durar muito tempo sem as empresas funcionarem. Porque quem toca esse país são as empresas. Independente do tamanho. Não vai ter comida para todo mundo. Se nós não arrumarmos um jeito de trabalhar conscientemente, responsavelmente. Então, assim, a coisa é muito mais grave que a gente pode imaginar. Nós temos que rezar, sim, pedir a Deus para iluminar a cabeça de um cientista desse aí para descobrir o remédio ou descobrir uma vacina. E aí sim, estaria resolvido o problema, né? Mas temos que fazer algo também. Não é a solução fechar todos os tipos de comércio. Seria se fosse durante um mês. Ó, daqui um mês que vem acabou. Então nós temos que passar esse mês aqui, mês que vem não tem mais. Aí sim. Aí vão fechar tudo, vão ficar todo mundo dentro de casa quieto. Mas não é assim. As pessoas estão indo para o mercado comprar, estão indo um monte de gente ao mesmo tempo. Não vai adiantar nada depois de ir para casa com 100 quilos de arroz que comprou para estocar, mas vai morrer antes, porque vai estar doente. Então, gente, é bem complicado, é bem mais complicado. A gente vê alguns depoimentos das pessoas, a gente vê outro. Me mandaram um do dono da Avan, e o raciocínio dele é mais ou menos assim, lógico. Eu posso mandar as 100 mil pessoas que eu tenho empregado embora, sobra dinheiro para mim pra caramba. Essas pessoas vão morrer de fome, porque outras dependem dela, outras empresas vão mandar todo mundo embora. Então não é simples assim. Agora, quem não tem o que fazer, que pode ficar em casa, gente, pelo amor de Deus, fique em casa. Não tem por que ir na rua. Não tem que ver se tem alguém na rua, não tem que ir lá no mercado, lá no banco, tirar dinheiro para ela pagar a conta. Consegue-se pagar tudo à distância hoje. Com o aparelho de telefone e alguém para destruir, as pessoas que não fazem isso aí de casa. Então, nós temos que ter consciência assim, vamos lutar para isso. Tá? A gente tem que fazer a nossa parte. Parabenizar a todos nós, você, inclusive você, presidente, principalmente você, perdão, por ter colocado todos esses projetos que estão atrasados aí para votação, para a gente fazer a nossa parte mesmo, isso aí que nós temos que fazer, nos unir. Então, muito, muito interessante. Se puder suspender alguma sessão para que ninguém corra o risco, ótimo. Se precisar de fazer qualquer sessão a qualquer horário, tenho certeza que todos nós vamos estar aqui.
E aí, essa é a parte que nos cabe e nós estamos fazendo bem. Parabéns a todos vocês aí. Com a palavra, vereador Darley. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, público presente. Estamos aqui ouvindo os colegas falarem e é importante nosso depoimento, é importante nós deixarmos registrado que realmente nem eu mesmo, quando surgiu a notícia, imaginava que a situação chegaria a esse ponto. Então, enquanto não temos uma direção, enquanto não temos uma solução, enquanto não aparece um cientista que diz que existe já vacina, que os governantes dos estados, do mundo, diz que já existe a vacina, nós precisamos ter cuidado. É a única coisa que nós podemos fazer agora, é realmente cada um ficar o mais isolado possível, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Confesso a vocês que eu me encontro assustado. Sei que é muito difícil, conforme o vereador Russo falou aí. Hoje mesmo eu estive conversando com 2 proprietários de material de construção que se encontram nessa situação. O RC Perota, ele tem perto de 100 funcionários. 100 funcionários. Ele falou para mim hoje de manhã, eu manter esses 100 funcionários durante um mês e pagar o salário dele no final do mês, não é difícil, eu consigo fazer isso. 100 funcionários, não tem perigo. Mas até quando isso vai? Até quando isso vai? E não é somente o salário dos funcionários, existem os encargos. É a mesma coisa de nós baixarmos um decreto aqui que vamos fechar todos os supermercados do município, apenas do município aqui. Um dos que mais emprega no município hoje é supermercado também. Entendeu? Então, realmente é difícil. Mas nós precisamos deixar esta mensagem para que todos esqueçam realmente a rua, esqueça bar, deixa de ficar aglomerado um próximo do outro. O bom mesmo é conforme nós falamos, ficar dentro de casa. Então, é importante que nós deixamos aqui registrado, entendeu? Para que todos procurem fazer sua parte e nos ajude a ter uma solução o mais rápido possível dessa epidemia que está aí diante do povo, que não sabemos o que fazer. Enquanto nós não sabemos o que fazer, vamos colaborar com aqueles que têm mais informação, que estão nos orientando. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Júnior Rocha. Posso falar daqui? Sim. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos internautas que nos acompanham. Nesse caminho da fala dos colegas aqui, falando sobre essa loucura que nós estamos vivendo, eu, no alto dos meus 37 anos, eu não me recordo de ter, pelo menos aqui no Brasil, de ter passado por uma situação como essa. É assustadora. De falar aqui, eu chego a me arrepiar. De início, parece que as pessoas não estavam acreditando muito, né, na gravidade que esse novo coronavírus, esse Covid-19, está causando. Mas, em falando de Piraí, eu confesso aos senhores, hoje o vereador Júnior Dentista falou que está mais tranquilo, né? E eu também estou muito entusiasmado, estou muito confiante. A população de Piraí, mais de 90%, vamos dizer assim, parece que já entendeu a gravidade desse coronavírus. Haja vista aí, se você olhar na rua agora, a rua está quase que deserta, né? Acredito que estão passando algumas pessoas aí que tem que estar trabalhando, enfim. Mas ainda tem alguns desavisados, e é o que nos preocupa. O vereador Russo relatou aqui que ontem passava pela rua e os bares estavam cheios de pessoas. Eu vi isso também ontem, quando eu desci um pouquinho para ir no meu trabalho, para deixar uma comida lá para alguns animais, e eu passava ali em frente a um bar e ficava assim, meu Deus, essas pessoas não estão acreditando no que está acontecendo. Mas, enfim, a grande maioria está de parabéns. Eu queria aqui, em nome da nossa população, agradecer a todos os profissionais da saúde,
né? Todos eles estão dando um banho, estão trabalhando muito. Agradecer ao comércio da cidade, que diante de todo esse medo, pensa que é fácil um funcionário sair da sua casa e ir para o comércio trabalhar, né? Eu vou pegar no ramo aqui da minha família, que é ali supermercado. Quantidade de gente que entra numa loja o dia inteiro. Aquelas pessoas que estão ali no caixa, dinheiro para lá, dinheiro para cá, pessoas de todos os lugares passando ali o tempo todo no caixa. Você imagina como é que fica a cabeça dessas pessoas que têm que estar ali trabalhando, né? E o comércio dando a sua contribuição, né? Como o vereador Russo falou, se fechar tudo, quebra o país, e aí depois, ao invés de morrer só do vírus, vai morrer de fome também. Então a gente tem que ter um balanço, dizer de algumas ações que estão sendo adotadas. Por exemplo, lá na loja, o meu sogro e minha esposa adotaram-se desde já no início o delivery, né? As pessoas podem ligar de suas casas e a gente faz a entrega, né? Eu vejo aqui, vi um outro exemplo muito bacana, da Casa do Bubi, as empresárias, a Tatiana, a Luiz e a Amanda. O que elas fizeram? O pessoal lá no hospital trabalhando, ontem foi um gesto muito bacana, mandaram o lanche para os funcionários do hospital. Isso é solidariedade, né? Isso é reconhecimento pelo trabalho das pessoas. Tem um jovem aí, que é um amigo de infância, que é o DJ Todinho, todo mundo aqui conhece, ele colocou nas redes sociais, ele está fazendo propaganda de carro de som, e ele se colocou à disposição nas redes sociais, dizendo para os idosos, né, dos bairros, onde ele estiver passando, quando ouvirem o carro dele de som, podem parar o carro dele e pedir, né, aquilo que tem a necessidade dele comprar nos mercados, no comércio, que ele faz questão de vir à rua sem custo algum. Ele compra para as pessoas e leva de volta na casa dos idosos, das pessoas do grupo de risco, né? Vou, inclusive, propor aqui no futuro uma moção de apoio, porque merece. Você vê, sem ganhar nada, apenas fazendo bem. Então, esse momento, a gente tem que se apegar com Deus mesmo, ter fé, ter muita esperança e reconhecer as pessoas que estão trabalhando para a nossa população. São eles na área da saúde, são eles nos supermercados, são eles nas padarias, né, nas farmácias, no comércio em geral que está podendo funcionar. A gente lembrar aqui que é importante que as pessoas, se tiver que comprar alguma coisa, que comprem no comércio local, que comprem na mercearia do seu bairro, né, que comprem na padaria do seu bairro, para ajudar essa engrenagem a continuar girando, para a gente poder ter saúde, né, propriamente dito, e também saúde financeira, para não perder o emprego das pessoas. Enfim, eu estou vendo o Piraí muito enganjado. Eu tenho certeza que a gente vai passar por esse momento de caos, e lá na frente a gente vai poder estar aqui no futuro agradecendo a Deus pela vida e parabenizando a força, a garra, né, desse povo batalhador, que é o povo do Brasil, em especial o povo da nossa querida Piraí. Boa tarde, presidente, era isso. Boa tarde a todos mais uma vez. Quero aqui agradecer a presença de cada vereador. Eu estava vendo aqui, eu estou acompanhando, né? O doutor Ricardo está acompanhando no YouTube, está votando simbolicamente junto com a gente nas matérias. E eu vi um comentário, uns 2 ou 3 comentários na nossa página, pessoal perguntando o que a gente está fazendo aqui, que a gente tem que estar em casa. Se a gente não vem, não trabalha, o pessoal critica. Às vezes a gente vem, o pessoal critica mesmo assim, né? Pois são projetos importantes, por isso que nós estamos aqui. Eu quero fazer aqui umas observações, né? Encaminhei ofício ao Ministério Público e Assistência Social do nosso município sobre os moradores de rua, né? Muita gente está assustado e, nesse momento, eu acho que a assistência social tem que tomar uma atitude, retirar esse pessoal da rua, levar para algum lugar, dar, né, uma assistência, né, mais social e tirando, né, a gente mesmo, porque pessoas ficam, né, na rua à mercê de qualquer doença, e principalmente nesse momento que a gente vive, né, essa pandemia aí do coronavírus. Fiz uma indicação pedindo, né, que todos os funcionários da saúde, todos sem exceção, motorista, que trabalham diretamente, que tenham insalubridade, quem não tem ainda, que tem alguns têm, outros não têm, né? O pessoal que
trabalham na linha de frente, nos PSFs, que recebam salubridade ou periculosidade. Porque é um momento muito difícil, é um pessoal que está de frente, está exposto, né, a muito mais do que pessoas normais. Pedir também que seja feito o isolamento social. Ver uma pousada que esteja vazia aí na nossa cidade e a prefeitura possa, né, locar algumas pessoas que estão nesse quadro de coronavírus. Porque, às vezes, a gente manda a pessoa para casa, gente, e dentro da casa tem 5, 6 pessoas que ainda não estão contagiadas. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a prefeitura que tenha um local apropriado, né, tendo assistência 24 horas para esses que estão com suspeita aí de coronavírus. Eu encaminhei à secretária um ofício pedindo que faça um estudo e a gente está aqui também pronto para ajudar, se for preciso. O Mário deu uma ideia aí do repasse. Se a gente vê que é viável, a gente vai fazer, sem dúvida nenhuma. Né? Já tinha pensado nisso, é uma preocupação nossa estar aí nesse momento de mãos dadas com o Executivo para evitar o máximo de casos na nossa cidade. O vereador Russo fez uma colocação muito boa, Russo. Muita gente ainda, né, não acredita que possa virar fora do nosso controle. Eu já ouvi de pessoas que não acreditam nisso, que não vai chegar aqui, não é assim. E, infelizmente, a Polícia Militar tem atuado nisso aí. A gente vai redobrar o pedido à Polícia Militar para fechar os bares da nossa cidade. Muita gente está em bar ainda bebendo e não acredita no que pode vir a acontecer o pior, né? Então, eu encaminhei ofício também para o MP e para a Polícia Militar pedindo providências. Estou muito preocupado também nas empresas. A gente sabe que as empresas têm que continuar funcionando, mas tem empresas que não reduziu o funcionário, não tomou atitude nenhuma ainda de prevenção. Mandei também um ofício hoje, sexta-feira, para a secretária de Saúde, pedindo, né, para a Vigilância Sanitária fazer essa fiscalização. Lá na Lei Orgânica, artigo 198, inciso 4, prevê isso e vamos cobrar um resultado maior da Secretaria de Saúde. Espero que a Secretaria cobre da Vigilância Sanitária esteja na rua fiscalizando para o bem de todos. Quero parabenizar aqui a todos, né, os trabalhadores da nossa cidade, em especial o pessoal da saúde e o pessoal da Polícia Militar, que está de frente aí no dia a dia, na rua, cuidando de todos nós. Havendo quórum regimental, passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação, em regime de urgência, o projeto de lei número 159/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o quantitativo do quadro de pessoal constante na lei número 719, de 30 de março de 2020. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloca em discussão e votação, em regime de urgência, o projeto de lei número 1/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição à Casa de Caridade de Piraí e ao Hospital Flávio Leal, no valor de R$ 99.112. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação.
Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 5/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a tabela de vencimento dos cargos do quadro permanente do Magistério Público Municipal, constante no anexo 3 da Lei 630, de 19 de dezembro de 2001. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 6/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a carga horária e a remuneração dos cargos da categoria funcional de médicos em regime de plantão e dá outras providências. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 7/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estabelece gratificação para agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias e dá outras providências. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 8/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estabelece gratificação para técnicos e auxiliares de enfermagem e dá outras providências. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 9/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estabelece gratificação para auxiliar de saúde bucal e dá outras providências. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 10/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera a carga horária de categoria funcional de técnicos e auxiliares de enfermagem e dá outras providências. Solicito, senhores vereadores, que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloco em discussão e votação em regime de urgência o projeto de lei número 11/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os vencimentos dos cargos de nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do anexo 6 da lei número 719, de 30 de março de 2004, e dos símbolos CC11, CC12,
do anexo 1 da Lei 768, de 24 de dezembro de 2004, e CC13, do anexo 4 da Lei número 853, de 27 de março de 2007. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Coloca em discussão e votação única o requerimento número 38/2020, de autoria do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que requer que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., pretendendo a extensão da iluminação pública com instalação de rede de baixa tensão do posto da polícia até o centro do bairro de Rosa Machado. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Vai. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Aprovado por 8 votos. Coloca em discussão e votação única o requerimento número 36/2020, de autoria do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, que requer que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., pretendendo a extensão da iluminação pública com instalação de rede elétrica de baixa tensão entre os bairros Vale Verde 1 e 2. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 8 votos. Coloca em discussão e votação única o requerimento número 37/2020, de autoria do vereador João Carlos dos Santos Máximo, requer que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., pretendendo a substituição do poste de concreto em frente ao número 48, localizado na Rua das Laranjeiras, bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. Solicito os senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 8 votos. Coloca em discussão e votação única o requerimento número 38/2020, de autoria do vereador Alex Joaquim da Silva, requer que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à secretaria competente para que forneça informações sobre o gasto total do carnaval do município de Piraí. Solicito aos vereadores que iniciem a votação.
Aprovado com 8 votos. Já foi considerado. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia e hora a ser previamente informado devido à pandemia do novo coronavírus. Boa tarde a todos. Muito obrigado.